Eu vou falar sobre o Código de Processo Civil novo, que é a Lei 13.105, de 16 de março de 2015, recente, portanto, a sua sanção presidencial, e que tem 1 ano de vacância, ou seja, em 1 ano teremos todos nós que estarmos preparados para trabalhar com este novo código, aplicar este novo Código de Processo Civil. O tema especificamente de hoje é aquele referente às ações de família e, nas ações de família, as ações dissolutórias do casamento. O novo Código de Processo Civil regula as ações de família num capítulo próprio, com um procedimento próprio, que também será analisado nessa nossa conversa a respeito dessa nova lei processual. Mas falando especificamente das ações dissolutórias, fizemos sugestões de manutenção da separação, do Instituto da Separação, no novo Código de Processo Civil. Primeiramente, quando o projeto surgiu no Senado, o PLS, é um projeto de lei do Senado, havia a separação como instituto processual também no Código de Processo Civil. Quando foi para a Câmara, depois da emenda constitucional 66 de 2010, que é a emenda do divórcio, antes de ir para a Câmara no Senado, foi retirada a separação. Na Câmara, por meio de um substitutivo apresentado pelo deputado Paulo Teixeira, que acolheu as nossas sugestões, a separação voltou a constar da legislação processual. Então, é essa a regra: separação ao lado do divórcio nos procedimentos dissolutórios do casamento. Tanto nas ações de família, como também nas regras sobre segredo processual, competência de foro, enfim, todas as regras que sejam referentes à dissolução do casamento, nelas a separação aparece. É lastimável que ainda haja quem insista em dizer que a manutenção da separação é um retrocesso. E quando se diz isto, procura-se fundamentar numa separação condicionada à culpa. Não é disto que a espécie sanção trata. Não se trata de condicionar a separação ou mesmo o divórcio à culpa de um dos cônjuges, outro sim. O que é necessário, por vezes, é apurar o grave ou o descumprimento de dever do casamento para que sejam aplicadas as suas consequências, que são sancionatórias, que são punitivas, que vão desde a exoneração da vítima desse descumprimento de dever do casamento em relação à pensão alimentícia devida a quem descumpriu o dever conjugal, até a reparação de danos. Então, não se trata de atribuir culpa pelo fim do casamento, trata-se, outro sim, de atribuir aos deveres do casamento o seu verdadeiro conteúdo, de deveres e não de meras recomendações, de meros aconselhamentos. Todo dever, uma vez descumprido, gera uma consequência, que é sancionatória para quem descumpre esse dever. Portanto, isso não é retrógrado, isso não é um retrocesso, isso sempre foi e continuará sendo necessário. Esse, inclusive, é o entendimento da jurisprudência majoritária, tanto nos tribunais estaduais, como no Superior Tribunal de Justiça, desde a emenda constitucional 66 de 2010. Não estamos falando somente de decisões de primeiro grau, estamos falando de decisões que formam a jurisprudência, que são as decisões dos tribunais estaduais e as decisões do Superior Tribunal de Justiça. O Código Civil tem espécies dissolutórias. E o Código Civil, vamos lembrar, entrou em vigor antes da emenda constitucional 66 de 2010, quando o divórcio, portanto, numa época em que o divórcio era somente conversivo, conversão da separação em divórcio, separação esta existente há mais de 1 ano, ou divórcio direto, conversão da separação de fato em divórcio.
sempre o sistema conversivo. No sistema conversivo, portanto, não era necessário, no divórcio, que o Código Civil regulasse espécies dissolutórias. Somente na separação é que essas espécies dissolutórias foram reguladas no Código Civil. Aí, a importância da manutenção da separação também no Código de Processo Civil. Eu defendo a ideia, inclusive já há muito tempo, desde a publicação do livro Divórcio e Separação na Emenda Constitucional 66 de 2010, que as espécies dissolutórias da separação se apliquem também ao divórcio. Mas isso é uma questão de interpretação e não se pode arriscar. Não se pode perder no processo civil aquele instituto que existe no Código Civil como regulado para a aplicação de sanções a quem descumpre dever do casamento. Daí a necessária manutenção da separação. Quem descumpre dever do casamento, portanto, deve se sujeitar às consequências dos seus atos. Mal seria se o cônjuge infiel fizesse jus à pensão alimentícia plena. O traído acabaria por sustentar o ex-cônjuge infiel e o cúmplice do adultério. Mal seria se o cônjuge agressor, aquele que pratica violência doméstica, tivesse o direito de ser sustentado pela vítima da violência doméstica. Lembrando que nos lares brasileiros, especialmente nas classes menos favorecidas, já existem estatísticas pelas quais a mulher é a que mais sustenta os lares. Portanto, imaginem a consequência disto. Esse infiel, esse agressor, tem no sistema do Código Civil, no máximo, o direito a uma pensão mínima, aquilo que significa alimentos indispensáveis, que é muito diferente da pensão plena. E com alguns requisitos, ou seja, não pode ter nenhuma aptidão ao trabalho. Aptidão não é propriamente condição, aptidão é mais curricular. E também não pode ter nenhum parente que esteja em condições de lhe prestar alimentos, como pais, como irmãos, como até filhos maiores. Portanto, é um instituto muito diferente da pensão alimentícia plena. Desse modo, nada mais correto do que a manutenção do instituto processual, que corresponde ao instituto civil, do direito civil, do Código Civil, em que essa espécie dissolutória chamada sanção pode ser aplicada. E com pedidos cumulados, como examinaremos a seguir. Há uma outra razão, no entanto, constitucional para a manutenção da separação, e que, via de regra, não tem sido comentada por aqueles que criticam a manutenção do instituto. É direito fundamental dos religiosos que não aceitam o divórcio a possibilidade de regularizar o seu estado civil por meio da separação. Assim dispõe o artigo 5º, incisos 6º e 8º da nossa Constituição Federal, pelos quais é inviolável a liberdade de crença e o exercício de direitos em razão da crença, portanto, o exercício do direito à regularização do estado civil pela separação. Não se pode imaginar que quem professa religião que não aceita o divórcio não tenha um meio jurídico para regularizar o seu estado civil, que é a separação. Essa também é uma razão para a manutenção da separação no nosso sistema jurídico. Aí também é dito que a manutenção da separação seria uma forma de não cumprir a intenção da Emenda Constitucional 66 de 2010, que é de facilitação do divórcio. Mais um engano, mais um equívoco. Como eu disse, defende-se a ideia e tem sido aplicada de que as espécies dissolutórias se apliquem tanto à separação quanto ao divórcio. Pois bem, seja separação, seja divórcio, é um erro falar num prejuízo à celeridade do processo quando existem pedidos cumulados, como eu dizia, o pedido cumulado da exoneração de alimentos, o pedido cumulado da reparação de danos. Por quê? No sistema atual do Código de Processo Civil atual, a tutela antecipada do divórcio é plenamente possível se os pedidos forem incontroversos na conformidade do artigo 273 do Código de Processo Civil vigente no seu parágrafo 6º. Então pode ser dada a separação ou divórcio no início da lide
logo no início do processo da ação judicial, para que depois os outros pedidos sigam, tramitam, né, de uma maneira a que sejam aproveitados, repito, os atos processuais e que não sejam promovidas várias ações com, inclusive, a mesma causa de pedir e, inclusive, a possibilidade de decisões conflitantes. No Código de Processo Civil novo, a matéria se resolve com muita facilidade, por meio do chamado julgamento antecipado parcial do mérito. O artigo 356 do novo Código de Processo Civil prevê que o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados for incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento. Portanto, de acordo com o novo Código de Processo Civil, mesmo que o réu, ao contestar a ação, concorde com o pedido de divórcio, se ele concordar com o pedido de divórcio, claro, estará ali o julgamento antecipado e parcial da lide. Mas mesmo que ele discorde do pedido de divórcio, o pedido estará em condições de imediato julgamento, já que basta a prova do casamento para que o divórcio possa ser decretado. Portanto, temos assim no novo Código de Processo Civil a substituição da tutela antecipada, que já é aplicável no Código de Processo Civil vigente, por esse julgamento parcial, que seria voltado àqueles capítulos da sentença, teses, portanto, doutrinárias processuais, que agora são acolhidas pelo novo Código de Processo Civil. Procedimento do divórcio e da separação nas ações de família. O procedimento, como eu disse logo no início das ações de família, ele é regulado num capítulo próprio e ele é especial. O novo Código de Processo Civil enaltece a mediação e a conciliação e considera a norma fundamental do processo civil que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual dos conflitos sejam estimulados pelos juízes, pelos advogados, defensores públicos e pelo Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Essa, inclusive, é uma regra geral que se aplica a todo o processo civil. No capítulo das ações de família, a partir do artigo 694 do novo Código de Processo Civil, retoma-se com toda a ênfase a importância da mediação e da conciliação. Assim, nesses dispositivos do novo Código, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz inclusive dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para a mediação e a conciliação. E, a requerimento das partes, o juiz pode até determinar a suspensão do processo enquanto a mediação extrajudicial ou o atendimento multidisciplinar se realiza. Nesse procedimento especial das ações de família, portanto, que se aplica ao divórcio, se aplica à separação, a citação também é diferenciada, já que o mandado não será mais acompanhado da contrafé, ou seja, da petição inicial no caso da ação de separação e no caso da ação de divórcio. Isto por quê? Para evitar que o litígio se agrave com a leitura da petição inicial pelo demandado sem a assistência de um advogado. Claro está que quando recebe a citação não estará ali ao seu lado o advogado para lhe dar explicações. Por isso, do mandado constarão somente os dados principais, os dados que o juiz considerar necessários para que haja a citação nesse processo. Mas o Código de Processo Civil, nesse mesmo dispositivo, que é o artigo 695, prevê que o advogado poderá consultar os autos antes de qualquer procedimento, ou seja, da continuidade do processo de separação ou de divórcio. E contendo os dados necessários à audiência, dados esses que serão escolhidos pelo juiz, deverá este mandado de citação, portanto, estar desacompanhado da petição inicial. Mas, repito, ao réu é assegurado o direito de examinar o seu conteúdo a qualquer tempo, de acordo com a nova ordem processual. A citação deve ocorrer com uma antecedência mínima de 15 dias da audiência, e essa audiência também constitui uma inovação. Por quê?
Nela não será apresentada a defesa, a audiência é apenas de mediação e conciliação e poderá dividir-se em tantas sessões quanto sejam necessárias para viabilizar a solução consensual, sem prejuízo das providências jurisdicionais voltadas ao perecimento do direito, no caso, as chamadas tutelas provisórias de urgência. Então, somente depois da realização dessa audiência, seja única, seja dividida em várias sessões, e não realizado o acordo, é que passarão a incidir as normas do procedimento comum, inclusive com a contagem do prazo para a apresentação da defesa, para a apresentação da contestação. Se vê, portanto, que o novo Código de Processo Civil quer, né, imprimir no processo de família o maior instrumental possível para que a conciliação se faça, inclusive com os instrumentos da mediação. Vou falar um pouco agora sobre a competência de foro, que também mudou para a separação e para o divórcio no novo Código de Processo Civil. No CPC de 1973, a competência de foro nessas ações é determinada pelo foro da mulher. É o chamado privilégio de foro. Mesmo com a Constituição Federal de 1988, que estabeleceu absoluta igualdade entre homens e mulheres e entre cônjuges, nos artigos 5º, inciso 1º e 226, parágrafo 5º, permaneceu esse privilégio de foro de acordo com o Código de Processo Civil, privilégio feminino de foro. O novo Código de Processo Civil elimina esse privilégio, adotando um outro privilégio de foro que é baseado na guarda do filho incapaz. Assim, o artigo 53 estabelece que, para ação de divórcio e de separação, a competência de foro será do domicílio do guardião do filho incapaz, se não tiver filho incapaz, do último domicílio do casal, ou do domicílio do réu, como terceira hipótese, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Para finalizar, devemos então ter em mente que a Emenda Constitucional 66 de 2010, conhecida Emenda do Divórcio, apenas suprimiu os prazos de conversão da separação em divórcio e do divórcio direto, mas não eliminou as espécies dissolutórias, ou seja, aquela em que é cumulado o pedido de aplicação das consequências pelo grave descumprimento de dever do casamento, assim como aquela que é fundamentada na doença mental grave do cônjuge, sendo este último o enfermo mental protegido, e, claro, conservando sempre a espécie dissolutória pela mera impossibilidade da vida em comum. Isto é importante salientar para que nós tenhamos um entendimento correto a respeito, inclusive, do novo Código de Processo Civil, que não nasce retrógrado, nasce avançado e nasce com a preservação dos direitos dos membros de uma família nos procedimentos ali previstos. Nos vemos num próximo vídeo. Obrigada.